Olá, bem-vindos de volta ao NovoCast, o podcast do Novo. Você pode acessar o podcast do Novo em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Muito tem se discutido e debatido sobre a volta às aulas no período de pandemia, mas indiscutível é que enquanto as escolas públicas não se definem sobre a urgência do tema e o retorno das aulas, a desigualdade só vai aumentando no Brasil. Visando uma solução urgente para esse problema, a deputada federal do Novo aprovou seu projeto que torna a educação atividade essencial. Em outros entes da federação, o debate também tem sido pauta em casas legislativas. Chamamos hoje para conversar a deputada federal do Novo, Adriana Ventura, e as vereadoras Amália Tortato, de Curitiba, e Janaína Lima, de São Paulo. Mas o que está em jogo aqui é que a gente tem que defender a educação, que é um direito básico que está na Constituição Federal e não foi oferecido às nossas crianças. Elas foram privadas da educação, as escolas têm que ser as últimas a fechar, as primeiras a abrir. Adriana, o seu projeto 5595, aprovado esse ano, define a educação em formato presencial como serviço e atividade essencial. Adriana, por que a educação presencial deve ser qualificada como essencial e qual o efeito concreto desse enquadramento na lei? Pois é, Marie, muita gente pergunta, nossa, mas precisa de lei para a educação essencial, né? Por que precisa de uma lei se já tem direito à educação na Constituição, né? Já está previsto. Pois é, gente, infelizmente o que é óbvio precisa ser dito, precisa ser reforçado. Ainda mais, a gente viu que no estado de calamidade pública, vários setores foram fechados por decretos sanitários para controlar a pandemia. Mas o que deu tristeza é que a gente viu um monte de coisa aberta depois, quando saiu aquela fase pior. Então, a gente começou a ver shopping aberto, né? Comércio aberto, e os alunos foram para todo ensino remoto, e sem computador, sem tablet, muitas vezes até sem eletricidade. E as escolas não voltavam. E não voltaram durante um bom parte. O Brasil andou na contramão do mundo, todo mundo viu isso. E a educação é o maior dos direitos. É o que a gente tem para poder transformar o nosso país. A partir dela, qualquer cidadão pode construir sua vida com dignidade. Então, a educação vai garantir o futuro dos brasileiros, o futuro da nossa nação, vai dar oportunidade para as pessoas. Não é isso? Então, a gente não pode ver esse direito constitucional subtraído. As escolas têm que ser as últimas atividades a fechar e as primeiras a serem reabertas. Vamos começar pela Câmara de Vereadores, porque o projeto acabou de ser votado pelos vereadores de Curitiba. Então, em segunda votação, os vereadores aprovaram a educação como atividade essencial. Amália, bem-vinda ao NovoCast. Como presidente da Comissão de Educação e Cultura e Turismo da Câmara de Curitiba, conta pra gente como foi a articulação na urgência e aprovação do projeto que torna a educação atividade essencial. Oi, Marie, tudo bom? Prazer estar falando com vocês, obrigada pela oportunidade. A nossa articulação com os vereadores incluiu a elaboração pela bancada do Novo aqui de Curitiba de uma nota técnica, onde nós trouxemos estudos, embasamento científico, estudos sérios realizados ao redor do mundo, onde as aulas retornaram presencialmente, mostrando que existe sim uma segurança no retorno às aulas presenciais. As crianças são menos infectadas, quando são infectadas normalmente não têm sintomas, e diferente do que se acreditava lá no começo da pandemia, as crianças não são grandes vetores de transmissão, elas não têm grande capacidade de transmissão para os adultos. Então, o que precisa ser feito na escola para que o retorno seja seguro? Os adultos, sim, precisam manter os protocolos de segurança, distanciamento, uso de máscara, álcool gel, porque os adultos, sim, conseguem manter os protocolos de segurança, que é difícil de cobrar das crianças. E esse era o maior argumento de quem é contra, era esse, de que as crianças não conseguem seguir os protocolos de segurança. Nós mostramos que sim, é possível fazer o retorno seguro, trouxemos opiniões de médicos, infectologistas e pessoas relacionadas à saúde para mostrar que é possível fazer o retorno seguro. Então, a nossa articulação girou em torno disso, bem técnica mesmo.
A resposta final deve ser dada pelos municípios. A vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, protocolou o projeto de lei 742 de 2020, que pretende incluir as atividades educacionais na lista de serviços essenciais do município de São Paulo. A gente já ultrapassou 250 dias de escolas fechadas, sem dar uma alternativa para essas crianças. Janaína, o seu projeto com a Cris Monteiro torna a educação como um serviço essencial. Você fala sobre a importância não só das aulas, mas também da manutenção da saúde física e mental das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Janaína, como é que tem sido afetada a saúde geral das famílias nesse período durante a pandemia que já dura mais de um ano? É um prazer estar aqui novamente participando do novo cast para falarmos, como sempre, de pautas importantes. A população da cidade de São Paulo, Maria, assim como todos nós, está muito cansada. Ninguém está imune ao aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais que se manifestam em forma de depressão, ansiedade, medo e luto, Infelizmente, luto para aqueles que perderam algum ente querido. E praticamente para todos nós, Todo mundo tem alguém, algum amigo, algum conhecido que foi vitimado por essa pandemia. E uma coisa assim que é importante, quando a gente escuta os pesquisadores, tanto da Unicamp, da UFMG, da Fiocruz, que fizeram uma pesquisa em conjunto recentemente, eles apontaram que mais da metade da população adulta do estado de São Paulo afirmam sentir ansiedade ou nervosismo com frequência desde que a pandemia começou. Para 39% dos entrevistados, olha isso, sentir-se triste ou deprimido passou a ser algo rotineiro. Imagina isso. E durante essa quarentena, obviamente, E 30% que antes dormiam bem começaram a enfrentar problemas para dormir, ou seja, problemas de sono. Os adultos jovens, o que a gente aponta aí na faixa etária de 18 e 29 anos, foram os mais afetados. Quase 55% com tristeza frequente, 69,7% com ansiedade frequente, enquanto entre os idosos esses percentuais foram de 25% e 31%. Ou seja, uma parcela importante da população já com sintomas claros de esgotamento mental. Tornar a educação como uma atividade essencial visa garantir justamente que as pessoas, especialmente os jovens, possam retomar a rotina de aulas e voltem a ter uma atividade intelectual para minimamente aliviar os efeitos psicológicos dessa pandemia. Adriana, quais têm sido as consequências práticas na vida das famílias cujas crianças estão sem aulas presenciais? Olha, as pesquisas, e são muitas, têm mostrado diversos impactos da falta de aula presencial na vida das crianças e dos adolescentes. Sem as crianças frequentarem as aulas presenciais, as crianças estão deixando de aprender o que devia, estão ficando para trás, e a gente sabe que essa recuperação vai levar décadas. É muito grave o que está acontecendo. E o que a gente tem que levar em conta é que a escola não provê apenas educação formal. Ela é um espaço de acolhimento, é um espaço onde as crianças e adolescentes desenvolvem as habilidades socioemocionais que vão levar para a vida toda para viver em sociedade. Trabalho em grupo, protagonismo, tudo, na verdade, vem dessa convivência, é um espaço importantíssimo para o desenvolvimento. O impacto da falta de aula também atinge a saúde. Não só por conta de desenvolvimento motor, mas como também saúde nutricional, saúde mental, depressão. E tem muitos casos que têm sido relatados de aumento de abusos, gravidez precoce, de violência doméstica, seja no próprio ambiente familiar, nas ruas. Gente, lugar de criança na escola, protegida e segura. Amália, como é que fica a situação dos pais que não querem educação presencial durante esse período de pandemia? E como evitar a contaminação entre crianças e professores?
Excelente a tua pergunta. Na verdade, o retorno às aulas presenciais sempre tem sido colocado de maneira opcional para as famílias, né? As famílias podem optar se sentem seguras ou não para enviar os seus filhos para a escola. E o que a gente tem percebido é que falta realmente conhecimento. As famílias não têm acesso a essas informações, né, a esses estudos que mostram que é seguro, que as crianças não transmitem, né, tem um grau de transmissão muito pequeno e que normalmente nem são infectadas, na verdade, com a doença, né? E ainda assim, quando são infectadas, normalmente são assintomáticas. A gente tem um número muito pequeno de crianças que vieram a óbito por causa da Covid-19 e nesses casos em que ocorreram eram crianças que já tinham alguma comorbidade, enfim. Então, quer dizer, os pais têm sempre a liberdade de escolher se sentem seguros para mandar seus filhos ou não. E com relação a como evitar a transmissão entre adultos e crianças, na verdade, os estudos demonstram que as transmissões dentro das escolas, elas acontecem entre os adultos e normalmente na hora do cafezinho. Então, quer dizer, os adultos, eles mantêm, né, em geral, eles conseguem manter o protocolo de segurança, afastamento, álcool gel e uso de máscara, mas naquele momento em que os professores, os profissionais da educação param para tomar um cafezinho, para conversar, é nesse momento que a contaminação acaba ocorrendo. Então, o que nós precisamos garantir é que o protocolo seja seguido em todos os momentos, inclusive no momento de relaxamento, né, no momento mais descontraído ali do cafezinho. E como eu já tinha comentado anteriormente, essa contaminação entre adultos e crianças, na verdade, ela é muito pequena, que foi demonstrado por estudos realizados em todo o mundo. Janaína, nem todas as famílias têm acesso à internet, banda larga e computadores. O quanto isso já afetou na aprendizagem e no atraso do calendário escolar? Como é que São Paulo vai conseguir recuperar esse tempo perdido? A pandemia nos traz reflexões diárias. Algo que ela deixou muito mais claro são os problemas estruturais que temos no Brasil. Um deles passa pela inclusão digital. Então, ao longo dos anos, nós assistimos os governos se furtarem em investir significativamente em tecnologia nas escolas. Diferente de outros países onde isso já era uma realidade, né? A Estônia é um ótimo exemplo para trazermos aqui. O sistema educacional já era apoiado no uso da tecnologia. Então, as perdas nesse período de pandemia foi muito pequena. Então, o custo do atraso aqui no Brasil já era grande. Agora é brutal, porque a tendência é aprofundar cada vez mais os problemas educacionais que já enfrentávamos. Evasão, baixo desempenho, a distorção da idade série são apenas algumas das implicações do atual momento. Além do mais, pesquisas alarmantes que muito me preocupam. Vejam só, por exemplo, um aluno da 5ª série. Um aluno da 5ª série, ele pode demorar 3 anos para recuperar a aprendizagem perdida em língua portuguesa. Se a gente vai para matemática, esse tempo pode chegar até 11 anos. Isso mesmo, um aluno da 5ª série pode demorar 3 anos para recuperar o tempo perdido, né, a aprendizagem perdida em língua portuguesa e até 11 anos em matemática. Então, o que fica muito claro é que a gente precisa recuperar esse tempo perdido. E a primeira coisa a ser feita é retomar as aulas presenciais, com segurança, respeitando todos os protocolos sanitários, mas precisamos seguir nessa retomada e unir a sociedade em torno desse problema, né? Porque todos nós estamos envolvidos e somos impactados por todos esses dados. Então, é necessário a criação de um programa de recuperação escolar que entenda, né, que compreenda os diferentes níveis de dificuldades e que tenha uma ação específica para cada um desses desafios. Investir em programas de ensino integral, para mim, é a medida mais acertada que qualquer governo pode fazer, porque assim
a gente faz com que os alunos possam ter mais atividades dentro das escolas. E sem contar que fazer isso sem ter aprendido a lição, que é necessário investir pesado na digitalização do ensino e na inclusão digital, isso é a maior resposta que nós podemos dar à sociedade como uma importante e grande lição aprendida, que nós não podemos mais manter o Brasil nesse atraso. Adriana, a pobreza no Brasil cria a desigualdade já tão debatida aqui no nosso país. Com a falta de aulas, certamente vai haver uma piora desse quadro para as próximas gerações, como você comentou. Já existe algum levantamento do tamanho dessa defasagem? E agora, o que o Brasil vai precisar fazer para amenizar os efeitos da pandemia na educação? Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui no NovaCast. Olha, como já falamos, o impacto na aprendizagem é imenso. As consequências são muito graves. E para entender melhor essas consequências, a Fundação Lehman encomendou um estudo para tentar entender, né? E esse estudo simulava a perda de aprendizagem que os estudantes podem ter sofrido. E simulava cenários, o número de horas das atividades não presenciais. Então, num cenário intermediário, a perda seria de 34% para o ensino fundamental e 33% para o médio. Agora, se a gente está falando de um cenário pessimista, a perda no aprendizado subiria para 72%. Gente, isso é muito grave. Tem outro estudo do Banco Mundial mostrando que 1/4 de período letivo perdido representa um aumento de 6% no número de crianças na pobreza educacional. Isso quer dizer, quando a gente fala de pobreza educacional, a gente está falando que são crianças incapazes de ler e entender um texto simples aos 10 anos de idade. Então, a gente está colocando o Brasil na rabeira da vergonha. É muito triste o que está acontecendo. Vamos lembrar que o Brasil agora está no último lugar. É o único país do mundo que está com as escolas fechadas. Muito triste. Antes estava o Brasil e o Sudão. O Sudão reabriu, o Brasil ainda não. O Brasil está mais de 300 dias sem aulas presenciais. Agora, a outra coisa, a relação da perda de aprendizagem impacta em perda de produtividade, no salário que essa pessoa vai receber no futuro, perdas na economia de até 1,5%. Agora, como recuperar isso? Gente, vamos reabrir as escolas com segurança. As escolas têm que ser, como já falamos muitas vezes, as últimas a fecharem, as primeiras a serem reabertas. Reabrir já vai ter que ser feito com protocolo, com segurança, priorizando e valorizando os profissionais de educação, mas precisa ser reaberto. Esse é o item número 1. Não faz nenhum sentido manter as escolas fechadas, garantindo a porta aberta para todo mundo que precisar. Amália, na justificativa a esse projeto aprovado da bancada, você menciona como referência outros países no retorno às aulas presenciais, como Alemanha, Singapura, Dinamarca, França, Portugal, entre outros países. Na prática, quais foram as medidas mais importantes para um retorno com segurança, além das medidas e cuidados pessoais com higiene? Obrigada pela sua participação aqui no NovaCast, Amália. As medidas mais importantes, realizadas por esses países para garantir o retorno na segurança das aulas presenciais, quando a gente observa, na verdade, são medidas que não têm grande custo, que são, por exemplo, manter janelas abertas, portas abertas, a circulação, a ventilação ali dentro da sala, procurar manter as crianças mais afastadas, então fazer o afastamento, o distanciamento social. Os médicos já têm falado que hoje, com os estudos mais aprofundados, já nem precisa mais de 1,5 metro. 1 metro já é o suficiente, 1 metro de distância entre as crianças já é o suficiente para garantir essa segurança. Então, quer dizer, não são medidas que são difíceis de serem implantadas, não são medidas que geram grandes custos, e tem como fazer. Além, é claro, do que a gente já comentou aqui, que eu não me canso de repetir, fazer o uso de máscara, álcool gel sempre, lavar as mãos sempre que possível. Aqui em Curitiba a gente teve até um questionamento em relação a isso.
de que em algumas escolas a gente tem um problema de rodízio de água e tal, e nós questionamos a Secretaria de Educação, como que ficam as escolas que estão no rodízio, que não têm acesso à água, e a Secretaria de Educação nos garantiu que, informando, né, que com antecedência, porque a gente fica sabendo dessa programação de rodízio com antecedência, informando ali com um dia de antecedência, a Secretaria consegue se organizar e enviar o caminhão-pipa para que as escolas não fiquem sem água. Então, quer dizer, toda a movimentação e todo o esforço está sendo feito. Agora a gente precisa realmente bater o martelo, tomar a decisão e retornar às aulas presenciais de maneira segura para todos os envolvidos, profissionais de educação, pais e alunos. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer falar com vocês, um abraço. Que hoje e amanhã nessa escola vai ser para planejamento e aí na quarta-feira voltam as aulas presenciais. Lembrando que tem aquela série de protocolos, tudo aquilo continua. Então, no máximo, 35% de alunos em sala de aula. Nesse momento, a presença não é obrigatória. Aliás, a recomendação da prefeitura é para que os alunos que possam, que tenham condições, acompanhem as aulas de casa. O ensino remoto continua sendo dado também. Janaína, como é que está o retorno às aulas presenciais em São Paulo? As famílias estão aderindo ou ainda há muitas dúvidas no ar? E quanto aos professores, ainda há muitas reivindicações para esse retorno? Muito obrigada pela sua participação de novo aqui no NovoCast, Janaína. Os pais têm aderido aos poucos à política de retorno às aulas, né? Os números de pessoas contaminadas seguem alta e isso faz com que as famílias ainda optem por deixar seus filhos no ensino à distância. Mas o importante é que as escolas estejam abertas como opção, porque há crianças que precisam do ambiente escolar, seja porque não se adaptaram no ensino, né, no computador, ou aquelas que precisam da estrutura da escola mesmo, até para poderem se alimentar. Isso não pode ser ignorado. Então, nesse momento, a capacidade permitida de alunos em sala de aula é de 35%. Temos conversado, dialogado muito com os professores e demais profissionais envolvidos com a educação de nossas crianças. Eu entendo e concordo, claro que concordo com a preocupação de que a categoria, né, como um todo, tem relação à segurança. Por isso, desde o ano passado, tenho trabalhado na construção e na fiscalização de um protocolo, né, seguro, de um retorno seguro às aulas, né? Me reuni com especialistas, pais, para construir um procedimento que desse segurança para todos. Esse diálogo tem que continuar, né? O nosso guia de retomada às escolas, que foi consolidado no começo, né, no primeiro semestre de 2020, ele, obviamente, tem passado por ajustes finos, porque a pandemia também teve sua evolução e seus diferentes desafios. Então, mas sempre pensando em como a gente faz com que todo esse contexto não prejudique a educação de nossas crianças. Eu que agradeço, Marie, mais uma vez aqui no NovoCast, e que bom que você retomou. Estávamos com saudade. Nos vemos em breve. Se cuidem, meus queridos. E chegamos ao fim de mais um episódio do NovoCast. Obrigada pela participação de todos vocês que nos ouviram até aqui. Compartilhem o NovoCast e assim as ideias do Novo chegarão a mais pessoas. Lembramos que o NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido financiado somente com contribuições voluntárias. Ajude o Novo a crescer mais doando ou se filiando em novo.org.br. Adquira também os produtos da loja do Novo em loja.novo.org.br. Para a produção desse cast, utilizamos trechos de vídeos do Globo.com e da Jovem Pan. Até o próximo NovoCast.